Deus está aqui, amém? Gostaria que você saísse do teu lugar, levantasse de novo, você que tem condições para isso, e fosse, pelo menos 3 pessoas dissessem: Deus está aqui e quer ministrar no teu coração, amém? Isso é para levantar mesmo. Rokomana Soramana Kandoro. Glória a Jesus. As crianças hoje é com quem? Tati e Cauã, isso. Vamos abrir nas nossas Bíblias. No 5º livro da Bíblia. No Pentateuco. Qual que é o primeiro livro da Bíblia, irmãos? 2º, 3º, 4º, 5º, Deuteronômio. Como que é mesmo, irmãos? Amém. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Versículo 1. Gostaria que você prestasse toda a atenção do mundo para aquilo que Deus quer falar para você, com você. Amém? Eu não tenho nada para falar aqui, eu sou apenas um instrumento. Eu estava ministrando hoje pela manhã que a gente tem que elevar o nível. Eu convido você a extrair a palavra de Deus nessa noite. Agarre a palavra de Deus. Se você estiver orando: Senhor, que o pastor fale comigo, mude a sua oração. Peça para Ele falar com você. E não importa o que eu disser aqui, Ele vai usar o que eu disser para falar com você. Amém? E essa palavra aqui é uma promessa poderosa para a tua vida. Já de antemão, gostaria de pedir, se você está com o seu celular ligado, coloca para vibrar. Melhor do que vibrar é você desligar. Pastor, se alguém me ligar algo importante, tem algo mais importante do que a palavra? Não tem, amém? A menos que você esteja usando a Bíblia no celular, não tem problema, mas coloca para vibrar. Amém? Vocês estão meio, o que acontece? O mês começou já, irmãos. Daqui um dia vocês vão receber dinheiro. Ultimamente eu tenho sentido, eu tô como um termômetro. Vai chegando no final do mês, as pessoas vão ficando meio preocupadas, tristes. Mas calma, esse mês que passou, já passou. Nós estamos entrando num novo mês. Amém? Pastor, mas eu deixei conta para o mês passado. Então vamos lá, vamos ouvir essa palavra. Quem está aqui nessa noite? Isso, melhorou 100%. Diz assim a palavra de Deus: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais? Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na tua terra que te dá o Senhor teu Deus.
O Senhor te constituirá por si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento, a teus pais prometeu-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje tenho ordenado, para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Senhor Deus, nós te adoramos nessa noite. Como é bom poder entoar hinos de adoração ao teu nome. Como é bom, Senhor, poder levantar a nossa voz e cantar que o Senhor é lindo. Como é bom, Senhor, nós podemos estar aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor. Mas a tua palavra diz que um coração quebrantado, um espírito compungido, o Senhor não despreza. E é isso que nós queremos, Senhor, nessa noite. Que o nosso corpo, que a nossa alma, Senhor, que a nossa mente e o nosso espírito esteja submetido à autoridade de Jesus Cristo neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas mentes estejam cativas a Jesus agora, que é o Rei deste lugar. Que o Teu Espírito Santo, Deus, venha ter primazia, venha ter, Senhor, a autoridade como a Ele é Pai de vida, para que venha ministrar ao nosso coração. E nós declaramos, Senhor, que toda arma forjada contra essa ministração, contra esta noite, está derribada, está anulada, em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que nessa noite se levanta um exército, Senhor, um exército de filhos abençoados, um exército de filhos abençoados, em nome de Jesus. Eu declaro: espírito maligno, desde já eu te ordeno, tira as tuas mãos dos ouvidos deste homem, tira as tuas mãos dos ouvidos dessa mulher, para que ele ouça e compreenda e entenda que ele é filho, e como filho tem herança. Em nome de Jesus, Senhor, tenha liberdade, Senhor, para ministrar nessa noite. Amém e graças a Deus. Você pode sentar. Eu gostaria que aumentasse o meu microfone um pouquinho só, e a trilha também, por favor. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: você é filho. Dá para animar um pouquinho mais, irmão? Amém? Diga assim para ele: você é filho. E como filho, se é mulher, você fala filha, tá? Você tem herança. Amém? O título da mensagem dessa noite é como ter uma vida abençoada. Gostoso esses temas, né, irmão? Como ter uma vida abençoada. Gostaria que você fizesse uma pergunta retórica para a pessoa que está ao teu lado. É para ele não responder, você só pergunta. Diga assim para ele: como ter uma vida abençoada? Como que pode? Como que faz? Qual é o caminho? Qual é o procedimento para se ter uma vida abençoada? Eu vou dar algumas respostas prováveis. Campanha. Você faz uma campanha 7 dias. Você faz uma novena 9 dias. Você faz uma quinzena 15 dias. Você vai numa igreja que tem muito milagre, e aquele homem de Deus toca em você e você é abençoado. Pode ser. Mas nós vamos ver nessa noite o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que querem receber uma vida abençoada. Ou melhor, aqueles que querem viver uma vida abençoada.
Eu gostaria que você perguntasse de novo. Não fica com a mesma pessoa parando no enjoado da tua cara. Olhe para outra pessoa e diz assim: você quer uma vida abençoada? O dicionário internacional teológico do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele vai dizer que abençoar é conceder poder para alcançar sucesso, pode abaixar o microfone, para alcançar prosperidade, fecundidade e longevidade. A palavra hebraica aqui, no texto que nós vemos que o Senhor te abençoará, é baraká, conceder poder, conceder poder. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente fala assim, Deus te abençoe, é algo tão vago, não é? Não, pastor, para mim é muito importante. Não, eu entendo o que você está querendo dizer. Mas às vezes a gente fala, Deus te abençoe com uma facilidade, não é? Porque é algo tão natural, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas quando a palavra de Deus diz que Deus nos abençoa, não é um simples cumprimento ou um desejo do nosso coração. A palavra é baraká, o Senhor dando autoridade, dando poder, para que você tenha sucesso em tudo aquilo que você intentar fazer. E a palavra de Deus vai longe, falando para você no que você é abençoado. E o Senhor começa a dizer: eu dou poder, eu dou autoridade para você ser abençoado no campo. Eu dou poder, eu dou autoridade para você ser abençoado na cidade. Eu declaro que é abençoado os teus animais. Nós estamos falando de um povo, quase na sua maioria agricultor, criador de animais. E Deus então está liberando uma promessa no trabalho. Eu vou abençoar onde você pôr as suas mãos, você será abençoado. E o Senhor começa a declarar, mas Ele coloca condições. Ele diz: se você obedecer, se você ouvir os mandamentos e cumprir, se você andar nas minhas palavras, pesquisa na Bíblia. Eu desafio você, quando chegar na tua casa, a pesquisar na Bíblia dos homens que Deus abençoou, das mulheres que foram prósperas na Bíblia, o que é que eles tinham de características em comum. Pesquise lá, procure, mas eu já te respondo: é obediência, cumprimento da palavra de Deus. Eu disse aqui esses dias que nós, irmãos, estamos vivendo um tempo, é chamada a geração do imediato, do fast food. A gente não tem tempo para mais nada. Por isso que os fast food crescem tanto. Quer dizer, comida rápida, não é? A gente quer tudo rápido. Aqui não tem, mas você vai em cidade grande, tem os drive-thru. A pessoa faz o pedido, quando ela vira o carro, ela pega o pedido dela, pronto. Como? Não sei. De que jeito? Não sei também. Vocês dias colocaram alguma coisa na internet que uma técnica para deixar o pão com cara de que foi passado na chapa, a mulher passa ele no chão, deixa ele com aspecto de que foi passado na chapa. Isso reflete aquilo que nós somos hoje. Você já reparou que o seu dia parece que não tem mais 24 horas? Eu não sou tão velho assim, mas como eu morei muito tempo no sítio o dia é longo, é muita coisa para fazer. Então não tem televisão. Eu não tinha televisão quando eu morava no sítio. Hoje está tudo mais moderno, né? Mas na época não tinha televisão, então você não gastava tanto tempo com televisão, com coisas, né? A gente não gastava tanto tempo assim. Então o dia ficava longo. Eu lembro que meu pai me chamava para fazer acero de cerca. Quem já ouviu falar de acero aqui? Então, gostoso, né? Hoje é feito trator, né? Bonitinho. Na minha época era na enxada. Era 5 metros para o lado de fora e 2 metros para o lado de dentro. 7 metros carpinas em volta da propriedade todinha. E aquele, irmãos, parece que entrava dia e saía dia. Mas não, só tinha passado 3 horas. Mas cada dia que passa, que avança, parece que o tempo vai se encurtando. Não tem tempo para mais nada. Você acorda e já está na hora de almoçar.
Ainda mais para quem gosta de dormir, aí que fica mais perto de almoçar mesmo. Daqui a pouco o dia está acabando. Então a gente quer resolver também nas nossas vidas espirituais tudo como um fast food, como um drive-thru. A gente quer resolver tudo rápido. Então a gente toma algumas medidas rápidas. Vou te explicar um negócio. Você sabia que esses remedinhos que a gente toma para dor, ele não é tratamento? Você sabia disso? O Dorflex, o Mil Relax, o Advil, a Dipirona, o Anador, esses remédios que a gente gosta de ter um no carro, né? Uma eventualidade. Ele não trata, ele resolve o problema de maneira imediata. A gente pode jejuar a Deus por um milagre. E eu vou te falar, Deus é tão misericordioso que através do teu jejum Ele opera um milagre. Mas isso é um remedinho que Deus te dá. Você pode fazer uma campanha para que seu marido, a sua esposa saia do vício. Eu vou te falar, pela misericórdia de Deus, Deus concede. Mas Deus nunca teve em seu coração e na sua mente que a gente viva uma vida de migalha. Deus nunca planejou isso. Olha na Bíblia, o Senhor diz: a bênção correrá atrás de ti. Irmãos, eu vejo tanto crente correndo atrás de bênção. Olha o culto de oração, olha o culto de ensino bíblico, e olha o culto do milagre, da porta aberta. Eu não estou dizendo que isso não é bom, amém, que o culto do milagre, o culto da porta aberta, o culto da vitória seja cheio de gente, mas que o culto da palavra também esteja cheio de gente, que a escola bíblica também esteja cheia de gente. Sabe por que a gente não quer gastar tempo, irmãos, com algumas coisas que para nós são chatas? Porque a gente quer algo rápido, que resolva o nosso problema rápido. Sabe por que tem gente que é dizimista e ofertante eventual? Porque ele quer que algo aconteça rápido. Deus, vou fazer prova, vou dar o dízimo esse mês. O Senhor vai abrir a porta, hein? Deus não tem compromisso com o seu dinheiro. Deus tem compromisso com a sua fidelidade. Como que você sabe que alguém é fiel se ele foi um mês fiel? A fidelidade, ela vem com o tempo. Você prova ela com o tempo. É muito fácil eu ser fiel com uma pessoa que eu nunca vi. Agora conviver com ele, ter compromisso, isso revela a nossa fidelidade, isso revela a nossa lealdade. A Bíblia diz que nós temos que pegar a fidelidade e a lealdade e pregar no nosso pescoço. Essas são as características que Deus vê. O Senhor está nos dando nessa noite, querido, uma receita para não viver uma vida com milagres, mas viver uma vida de prosperidade. Deus te chama a viver uma vida próspera e abençoada. Diga isso para o teu irmão, diga assim: Deus te chama para viver uma vida próspera e abençoada. Próspera não é só dinheiro, tá? É você viver uma vida tranquila, com dinheiro, com paz, com alegria. Amém? E a palavra de Deus então diz que nós devemos viver da palavra de Deus. É o que mais nós encontramos dificuldade na vida cristã. Ninguém tem dificuldade para compreender o amor de Deus. Quando a gente lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso é fácil de entender.
Deus me amou, se entregou por mim na cruz do Calvário. Mas agora a palavra de Deus diz que nós devemos, para ter uma vida abençoada, nós devemos andar na palavra de Deus, não desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estava falando hoje pela manhã, nós estávamos estudando 1 João, que fala muito sobre andar na palavra de Deus. E eu disse que existe um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não existe. Deus escreve certo por linhas certas. E as linhas tortas da minha vida, pastor, e os dissabores da vida, e os desarranjos da vida, isso tudo quem causa é você. Quando nós não entendemos a palavra, irmãos, quando nós não obedecemos Deus, nós seguimos os nossos próprios caminhos. A palavra de Deus diz isso, que o coração do homem ele faz planos, e a gente segue o nosso coração, e a gente vai andando pelos caminhos que a gente acha que é melhor. Eu disse que existe um propósito de Deus. Diga comigo, existe um propósito de Deus. Do nosso lado, existem coisas que nós queremos conquistar, os nossos projetos. Faça assim comigo, ó. No centro existe o propósito de Deus. Aleatoriamente, vamos lá. Do lado direito existem os meus projetos e os meus sonhos. Do meu lado esquerdo existe a carne, o pecado, as concupiscências, os desejos. Mas a gente tem que andar no propósito. E a gente não consegue entender, porque o propósito de Deus, aos nossos olhos, está fora dos nossos sonhos. O propósito de Deus está, claro, fora dos nossos desejos. E então a gente, quando se estabelece no propósito, a gente olha o desejo, olha o sonho, e a gente começa a querer fazer voltas. E a gente vai nos sonhos e larga o propósito. A gente larga os sonhos e se agarra no propósito. O desejo puxa a gente, e a nossa vida então começa a viver sinuosa, de um lado para o outro. Que jeito que eu mantenho no propósito? Aí entra a palavra. Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Eu começo a andar no propósito de Deus, eu não me perco. A palavra de Deus diz, o Senhor dizendo para Josué: medita na palavra de dia e de noite, fale do livro dessa lei. Ah, pastor, Deus está falando para Josué pregar. Não, Deus está falando para Josué declarar a palavra. Você pegar esse texto, colar lá no teu escritório, colar lá na tua sala, colar no teu quarto, que você é uma bênção. Então você começa a andar no propósito de Deus. E eu tenho certeza que você já deve estar pensando: pastor, mas e o meu desejo? E os meus sonhos? Aí que entra a palavra. Quando você está no propósito de Deus, o teu desejo entra no propósito, os teus sonhos entram no propósito. Você não tem que sair do propósito. O Senhor diz que as bênçãos correrão e te alcançarão. Como fazer então, pastor? Aí entra a fé. Fé é o firme fundamento. Fé é as coisas que você não vê. Hebreus 11, ora, o que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. No Novo Testamento diz: o meu justo viverá por fé, e se ele retroceder, se ele cair para a direita ou para a esquerda, a minha alma não se compraz nele. É nessa hora, querido, que você necessita da fé, para você firmar no propósito de Deus. Deixa eu ver aqui, eu quero que levanta a mão sem medo, sem vergonha. Quantos aqui, às vezes não tem ninguém, mas já aconteceu comigo. Se não tiver ninguém, eu passei por isso. Não era dizimista, não era ofertante, e quando passou a dizimar e ofertar, parece que as coisas, ao invés de melhorar, piorou. Alguém já passou por isso? Olha que curioso.
Porque você está no propósito. E no propósito há necessidade de fé, há necessidade de perseverança. E você acha que o inimigo, ele quer que você continue no propósito de Deus? O inimigo faz de tudo. Eu fico imaginando, querido, você no propósito de Deus. Vamos pensar o propósito como uma rua mesmo. Os teus sonhos lá na calçada. Vem aqui, ó, Alisson, vem cá. Ó, estou aqui. Você vai perder o bonde, você vai perder essa oportunidade. Chegou um momento da minha vida que Deus tinha falado comigo que Ele me levaria para o ministério, que eu ia ser pregador da palavra. Mas chegou um momento que eu comecei a me envolver dentro da igreja, nas funções da igreja. Eu comecei a ser uma bênção, entre aspas, ou sem aspas, uma bênção dentro da igreja. E eu pregava para jovens, eu ministrava, eu tinha célula. Então eu comecei a pensar: o meu ministério já está feito. E eu tive um sonho. Os jovens que eu pastoreava estavam dentro de um ônibus, e eu também. E chegou num determinado lugar, o motorista parou o ônibus e eu desci. Do lado do ponto que eu desci, era uma estrada de terra, tinha uma enxada, e um mato muito alto. E eu tomei aquela enxada, me deram a enxada para me carpir, eu comecei a carpir, e os outros jovens no ônibus. Eu disse: Deus, até aqui eu vou me ferrar, até no sonho. E eu comecei a carpir, e o ônibus deu partida, e o ônibus começou a andar. E você já viu molecada quando está dentro de ônibus, eles põem a cabeça para fora, começaram: tchau. E eu não conseguia parar de carpir. Eu fiquei angustiado. Eu disse: Deus, por que o Senhor me deixou para trás? Eu quero seguir no bonde. E Deus disse assim para mim: porque eu orei muito por isso. E Deus disse assim para mim: porque eu tenho te separado para o trabalho. Irmãos, eu fiquei com a enxada e que muito mato para carpir. E os jovens estavam numa época que eles estavam aprendendo a cuspir fogo. Diz que era para evangelizar. Não sei se tem alguém cuspindo fogo lá ainda. Diz que é para evangelismo. O pessoal da Jocum foi lá na igreja, começou a ensinar. E depois desse sonho, dessa revelação, teve um congresso e disse assim: olha, quem quer aprender a cuspir fogo, vai para lá de lá. E meu pastor estava do lado, eu quero aprender a cuspir fogo. Quem que não quer? Que jovem que não quer aprender? É aquele negócio que fala... Que jovem que não quer? Não é? Você queria, Alisson? Tem cara de que queria cuspir fogo. Quem que não quer cuspir um fogo? Eu fui para a fila, meu pastor. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse: não, você vai lá para o ensino da palavra. Aí eu falei: pastor, mas é que eu queria ir no fogo, depois eu ia na palavra. Ele disse assim: aquele negócio lá não é para você. Irmãos, eu permaneci no propósito. E as coisas do propósito que Deus tinha para mim, eu vou falar uma palavra aqui, me perdoe se você é muito religioso para não me entender. O destino que Deus colocou para mim, Deus é Deus que dá destino, amém? O destino que Deus colocou para mim era contrário àquilo que era aos olhos humanos uma coisa boa. Eu não podia cuspir fogo, eu não podia ficar na minha igreja. Eu fui enviado para uma cidade que eu nunca vi, não sabia nem o nome. Mas hoje Deus superabundou a graça na minha vida. Eu estava crescendo. Eu sempre fui muito pobre. E eu entrei no serviço para pagar dívida. Eu ganhava R$180, a dívida era de 150, o resto era dízimo. E eu consegui comprar minha Bíblia de estudo. Deus me deu um chofar. Aí depois eu consegui comprar um carro. Eu fui crescendo. Eu fiquei feliz. Eu falei: glória a Deus. Aí eu peguei o carro. Como eu sabia que eu ia para o ministério, eu falei: não, eu vou comprar uma moto, porque aí a moto é mais fácil.
Aí eu troquei o carro numa moto, numa bis. Você vê que o carro era bom, hein? E aí, o pastor olhou para mim e falou: você vai embora. Cheguei pro meu patrão e falei assim: olha, estou indo embora, preciso do meu acerto. Ele falou: que acerto? Tinha 5 salários vencidos, ele não me pagou, não me deu acerto. Vim sem R$1 no bolso, vim embora. Mas eu tinha moto. E eu falei: pastor, traz a moto. Trouxe a moto. Perdi a moto. Eu fiz negócio com um cunhado. Nunca faça negócio com o teu cunhado. Ele me vendeu a moto que nem ele tinha pegado o recibo ainda. Eu estava andando aqui na avenida, na rua de baixo, aliás, antigamente era na frente da Deus é Amor. Tinha que ser na frente de uma igreja, né? Para a gente ser humilhado. E aí, a polícia nunca me parou aqui, nunca, só essa vez. Tá. Eu falei: oi, tudo bem? Documento, eu tirei com a convicção, documento. Ele: vou consultar, tá tudo certo. Dava busca e apreensão na moto. A moto era financiada de terceiro. Eu paguei caro, troquei troco de um Uno, gente, com meu cunhado. E ele ficou com um Uno. Só que eu não sei porquê, não sei se foi uma palavra que eu declarei. Ele foi cortar um galho de uma árvore, caiu em cima do Uno dele, que no caso era meu. Perdi a moto, não, vim para cá sem nada. Deus não permitiu que eu tivesse nada. Tudo que eu adquiri antes do ministério, Deus dissipou. Para quê? Para que eu entendesse, querido, que eu precisava ficar no propósito de Deus. A palavra de Deus, quando você recebe ela, no início ela é doce, porque ela é como um leite, né? Esses dias eu vi o Arthur dizendo: mamãezinha, eu quero leitinho com banana. Que leite que é que você faz para ele, Noemi? Leitinho com banana. Gostoso, irmãos? Quando Deus nos chama, Ele faz igual a Noemi. A gente olha assim e diz: papaizinho, aba. E Deus então dá o nosso leitinho com banana. E aí Deus te coloca no propósito. E aí no propósito, o Senhor vai te dar a palavra é amarga. O apóstolo diz que o Senhor mandou ele comer a palavra. E ele botou na boca. Ai, que palavra amarga! Mas a hora que ele engoliu, ela tinha gosto de mel. Ela tinha gosto de mel. A palavra de Deus, ela tinha linha no propósito. O Senhor diz: você será abençoado, você será próspero, se guardar os mandamentos. A palavra de Deus, ela te coloca no lugar certo. Ela faz com que você não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. E a palavra de Deus diz que é para nós sermos zelosos em guardar a palavra, zeloso em obedecer ao Senhor. Diga para a pessoa do outro lado, diga assim para ele: você tem que ser zeloso em obedecer a palavra. Sabe que eu vou te dizer uma coisa, que todo mundo quando fala pecado, a pessoa fala prostituição, lascívia, bebedice e não sei o quê. Sabe uma coisa que é pecado e a gente muitas vezes não percebe? A obediência sem entendimento, ela é pecado. Como que pode alguém obedecer sem entender? Quando a palavra de Deus diz que para nós meditarmos na palavra, lermos a palavra, é para nós entendermos. Por quê? Como? Deus nunca quis que você fosse obediente sem entender. Deus quer que você entenda, por isso Ele diz: medita na palavra de dia e de noite, medita nas minhas palavras. Eu estou usando um exemplo aqui porque é um exemplo que você vai conseguir entender. Não adianta você dar o seu dízimo da igreja se você não entende. Não adianta você ser ofertante se você não entende o propósito da oferta. Não adianta. Eu vejo como que existe, eu estava falando hoje pela manhã, como que existe uma ignorância, irmãos, as pessoas quanto à palavra de Deus. As pessoas hoje em dia, elas estão interpretando a Bíblia, porque a Bíblia cabe interpretação. A Bíblia não é só revelação, ela cabe interpretação. As pessoas interpretam a Bíblia com o seu bel prazer.
Eu li esses dias, alguém disse assim que o sacrifício de Jesus agradou a Deus, porque o sacrifício agrada a Deus. Irmãos, a pessoa fez um balaio de gato na Bíblia, não conseguiu entender que existe sacrifício pelo pecado, que existe sacrifício de adoração, que existe oferta de manjares, oferta de gratidão, oferta de libação. Nunca, querido, um sacrifício pelo pecado agradou a Deus. O sacrifício de Jesus não foi de adoração, foi sacrifício de morte, por remissão do pecado. O que isso tem a ver comigo, pastor? Você tem que entender o que Deus está pedindo de você, o que Deus quer de você. Isso você só consegue entender quando você medita na palavra. Essa pregação que está sendo ministrada, você tem que meditar nela, você tem que ouvir ela. Vou perguntar de novo: quem quer ser abençoado? Quem quer viver uma vida de bênção? Então pratique a palavra. Uma obediência cega não é obediência. Você precisa entender o que você precisa obedecer. Você precisa entender qual é o propósito de Deus. Negue o que tiver que negar, deixa para trás o que tiver que deixar, mas segue o propósito de Deus. Se aquilo que você está pretendendo fazer desagrada o propósito de Deus, te desagrada a Deus e te leva para fora do propósito, não faça. No tempo certo Ele virá, no tempo certo a bênção te alcançará. Não precisa você correr atrás da bênção. Irmãos, quantas pessoas a gente conhece que querem dar uma ajudinha para Deus, não é? E fazem as coisas fora do tempo. Você sabia, se Deus quer te dar uma Ferrari, que benção, irmão. Se Deus quer te dar uma Ferrari, não adianta você pegar ela agora, se Deus não quer que você tenha ela agora. Como assim? Mas Deus já não vai dar? Sim, mas no tempo certo. É no tempo certo. Deus não poderia dar um filho para Ana, porque a Penina ficava pirraçando ela. Eu tenho filho, você não tem. E a Ana ficou mal. O coração dela despedaçou. Ela se quebrou. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: que bom que Ana se quebrou. Diga assim: que bom que Ana se despedaçou. Porque ela foi para o altar. E aí ela foi para o altar e disse: Deus, eu não quero um filho comum, eu quero um filho diferente. Se o Senhor me der esse filho, eu devolverei ao Senhor. Diga assim comigo: Samuel estava no propósito de Deus. Amém? Você precisa entender que Deus tem um propósito. Quando você entende que Deus tem um propósito, você não fica desesperado de querer perguntar por quê? Por que agora? Por que isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo. Se Deus diz que Ele vai te dar a Ferrari, fique tranquilo. Irmãos, eu ando tão tranquilo, porque Deus tem prometido tanta coisa, e eu tenho certeza que Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Eu não sei a hora, eu não sei o momento, mas Deus prometeu. Deus tem promessas na tua vida. Pastor, eu estou ficando velho. Deus não falha. No devido tempo vai acontecer. Pentecostes, Jesus disse assim: vocês ficam firmes, eu vou enviar uma promessa especial para vocês. Fica firme. O povo não conhecia a manifestação do Espírito, e Jesus falou assim: vai vir algo especial. E o povo ficou lá esperando. Eu fico pensando no dia que Jesus subiu. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Jesus apareceu para os apóstolos. Jesus apareceu para os homens do caminho de Emaús. Muita gente, e todo mundo ficou lá: vem promessa, vem promessa. Passou um dia, nada da promessa.
Passou outro dia, nada. E foi raleando. Daquela multidão ficou 120 pessoas. E 120 pessoas orando e clamando. E a Bíblia vai usar esta palavra: de repente. De repente para quem? Para mim, para você. Mas para Deus tem dia e hora marcada. De repente veio o Espírito Santo e pousou sobre eles línguas como de fogo, e eles começaram a profetizar. Para você será de repente, mas Deus já sabe o dia, Deus já sabe a hora, o momento certo. Não saia do propósito de Deus, se firme na palavra. Obedeça a palavra. Não importa o que disse o fulano de tal, não importa o que eu digo, o que eu fale para você, obedeça a palavra. Fique no propósito de Deus, não se desvie do propósito de Deus, e você então vai receber as promessas, vai receber o milagre. Jesus, querido, para encerrar, nos formou para viver uma vida de vitória. Ele não nos formou para viver uma vida correndo atrás. Jesus, ele ia pregar e começava a pregar. E os discípulos: Jesus, está tarde, o que nós vamos comer? Esse povo com fome vai virar o trem aqui. Despede o povo, chega, já contou muita história. Tem gente quase fazendo isso comigo. Chega, pastor, já está bom de pregar. Segunda-feira, pastor, eu tenho que acordar cedo, pastor. Pastor. E Jesus disse: o quê? Qual é o problema? É fome, esse povo está com fome. É só isso. Compra comida. Eu fico vendo Jesus chega, é irônico. Você acha que Jesus não sabia o caixa da igreja? Você acha que Jesus não sabia quanto que tinha no caixa da igreja? Além de ter pouco dinheiro, tinha um tesoureiro ladrão. Jesus pegou a finança e entregou para o ladrão, um ganancioso. E aí eu fico imaginando o povo, os diáconos, os presbíteros. E agora, como nós vamos, não tem dinheiro em caixa? Como que nós vamos construir a igreja? Oh, não, eu estou falando de outra coisa. Como que a gente vai dar comida para esse povo? Puxa vida, entrar na igreja, quebrar o vidro, e agora como vai pagar? Não, eu estou falando de outra coisa ainda. Roubaram o violão e o contrabaixo, e agora? Não, eu estou falando de milagre, de pães e peixes. Jesus fala assim: providencia. Alguém acha lá um pãozinho meio duro, uns peixinhos meio seco, feio. Ó, Jesus, eles trazem para Jesus desprezado. Tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Sabe quando você está com vontade de comprar pão, mas você vai naquela padaria do bairro e tem só 2? Você pega ele assim e vai, ninguém quis aqui. É quase isso. Aqui, ó, isso aqui. Jesus pega e diz assim: Senhor, muito obrigado por esses 5 pães e 2 peixes. Eu te agradeço, Senhor. E ele diz: distribui ao povo. Irmãos, eu fico pensando aqui. Você tira a ponta do pão, dá para a pessoa, que você olha, a ponta está lá de novo. Irmãos, o negócio foi festa no céu e na terra naquele dia. Eu fico imaginando, você tirou a cabeça do peixe, a hora que você olhou, a cabeça está lá. O alvoroço
dos discípulos, o alvoroço do milagre. 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens de pé, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem quase 15.000 pessoas, e sobra ainda 12 cestos cheios. Fique na palavra, fique firme no propósito de Deus. Deus providenciará o milagre, Deus fará o milagre acontecer. Não precisa você correr atrás de bênção, a bênção corre atrás de ti. Pare de correr de um lado para o outro. Não seja como Marta, fique correndo atrás, fique nos pés de Jesus e espere que aconteça. Deus, querido, Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir a palavra dEle. Vai acontecer. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu vou ler 3 textos aqui, com você de pé. Tudo em Provérbios. Provérbios 3 diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3:21. Filho meu, não se aparte dessas coisas, não apartem essas coisas dos teus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No teu caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas de retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correrdes, não tropeçará. Retém a instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Amém? Fique na palavra. Quando vier dificuldade, veja o que Deus está falando na palavra para você. Eu vou te desafiar uma coisa. Antes de você correr para a internet e procurar pregação que fale daquele assunto que você quer ouvir, vá primeiro para a Bíblia. A Bíblia, ela deve ser o nosso SOS. Isso não é legal, divertido, é amargo. A Bíblia, ela é amarga, ela não é algo apetitoso. Apetitoso é a revista Quem, a revista Caras. Apetitoso é os blogs, os vídeos do YouTube. A Bíblia é amarga. Eu nunca vi alguém dizer assim: ai, que delícia, não vejo a hora de chegar em casa para ler a Bíblia. Ai, que delícia, eu não vejo a hora de chegar em casa para orar um pouquinho. Porque tudo isso é amargo. Mas já dizia minha avó: remédio doce não presta. Como a palavra, ela pode ter gosto amargo na tua boca, mas ao descer para o teu coração, ela se torna doce. Ao ponto de você dizer como Davi: o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Ensina o teu filho a ter prazer na palavra. Ensina a tua filha a ter prazer na palavra. Ensina a tua casa a ter prazer na palavra. Ensina. Eu me converti com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu fui ensinado a ter prazer na palavra. A minha maior e melhor aquisição, primeira aquisição, foi uma Bíblia de estudo. Um salário do mês eu comprei minha Bíblia de estudo. Um menino de 12 anos de idade. Não é porque eu era melhor do que os outros, é porque eu aprendi. Então eu peço que você crie a cultura de Bíblia na tua casa. Leia a Bíblia, jogue as caixinhas de promessa lá para os quintos dos infernos.
joga os pão de alho lá para o mato, manda para o lixeiro levar. Vai para a Bíblia. Bíblia. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque nós ansiamos, Senhor, por Tua presença, porque nós ansiamos por mais de Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que as Tuas promessas correrão atrás de nós. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos dá poder para prosperar, mas o Senhor nos dá uma condição, que nós andemos, Senhor, na Tua palavra. E eu peço, Espírito Santo, nos ajude a andar na palavra. Espírito Santo, nos ajude a caminhar por ela. Como o Senhor nos orienta, não deixe que nós desviemos para a direita, nem para a esquerda. Não permita, Senhor, que os nossos projetos pessoais venham roubar, Senhor, o Teu propósito. Não permita, Senhor, que os nossos desejos e sonhos venham roubar, Senhor, o Teu propósito. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, em nome de Jesus, que esse dia, Senhor, seja um dia diferente na vida dos Teus filhos. Que eles possam, Senhor, caminhar em novidade de vida. Que eles possam, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor. Que eles possam, Senhor, viver o milagre do Senhor, através da palavra. Espírito Santo, eu não tenho poder, Espírito Santo, de convencer. Eu não tenho eloquência para isso, Espírito Santo. Mas o Senhor é aquele que convence o homem do pecado. É aquele que convence o homem do juízo e da justiça. E eu te peço, Espírito Santo, levanta uma igreja neste lugar, que seja firmada na palavra. Senhor, nós estamos vivendo um tempo de tantas filosofias, Deus, humana, de tantas coisas, Senhor, que estão sendo pregadas nos púlpitos, sem temor, Senhor, enganando as pessoas, enganando os Teus filhos. E eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor levante aqui uma igreja na palavra. Pois quando a gente está firmado na palavra, Deus, a gente entende os propósitos do Senhor. A gente entende o destino que o Senhor preparou para nós. A gente começa a entender, Senhor, qual é o Teu projeto. Senhor, nós queremos andar em obediência ao Senhor. Queremos andar em obediência. Senhor, Jesus nos convida, aquele que quer andar com Ele, que tem que tomar sua cruz. E o Senhor nos revela, Senhor, nesse dia, que a cruz não é a madeira, que a cruz, Senhor, não é a coroa de espinho, que a cruz não é a dor, que a cruz não é o sofrimento, mas a cruz é a obediência. Senhor, a cruz não estava no Calvário, a cruz começa no Getsêmani, quando Jesus pede para que o Senhor afaste, Senhor, esse cálice, mas todavia, que seja feita a Tua vontade. É essa cruz, Senhor, que nós queremos carregar. Que as nossas vontades, Senhor, sejam anuladas diante da Tua soberana vontade.
Que o nosso desejo, Senhor, seja anulado diante do seu soberano desejo. Que os nossos medíocres projetos sejam anulados diante do teu propósito, Deus. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Leva-nos, Senhor, a um lugar, Senhor, de retidão. Leva-nos, Senhor, a um lugar de santidade. Em nome de Jesus. Amém. Senta só um pouquinho, eu já vou encerrar. Glória a Deus. A cruz de Cristo consiste em obedecer. Amém? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus fielmente. Vai para a palavra e vê aquilo que você está errando. Vai para a palavra e conserte aquilo que está errado. Conserte rápido. Eu conheci um casal. Quando eles chegaram para mim, eles estavam no pecado. E a coisa era meio turbulenta. E quando eu conversei com eles, eles expuseram o pecado. Eu disse assim: é fácil resolver. Vocês fazem isso, tal coisa, e vai resolver. Mas ficaram alongando a atitude. E as coisas começaram a ficar confusas. E veio problema, e veio maldição. A um ponto que não tinha mais jeito. Eu disse: vocês têm que resolver agora. E Deus me deu uma palavra. Eu orando com eles, eu vi Deus colocando a mão e mexendo em tudo. E colocando tudo no lugar. Deus pegou os planos, os projetos deles, bagunçaram e começou a colocar tudo no lugar. E eles então tomaram uma postura, um posicionamento, saíram do pecado. Irmãos, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer. Alinhe aquilo que está errado na tua vida. Alinhe a palavra de Deus, alinhe na palavra de Deus. Pare de ficar caçando chifre na cabeça de viado. É pecado, saia curta. É pecado, cerveja sem álcool, cerveja com álcool. Vai para a palavra. O que a palavra de Deus te disser, é isso que você vai cumprir. Vai para a palavra. Alinha a tua vida na palavra. E você vai ter que falar: bênção, calma aí que eu estou pegando essa aqui primeiro. Ou bênção, espera só um minutinho que eu já te atendo. É isso que Deus diz. Amém? Irmãos, deixa eu dar os avisos da igreja. Na terça-feira tem reunião de oração das irmãs aqui na igreja, 7:30 da noite. Sexta-feira, um culto abençoado. Amém? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção sexta-feira. Eu agora já terminei o semestre. Espero, né? Se não ficou nada para trás. Mas eu vou estar ministrando nas sextas-feiras. No sábado nós não teremos programação aqui na igreja. Tem aquela programação. Tá. Então 3h da tarde, todas as meninas, moças, vem para só criança que não, tá? Criancinha, bebezinha assim não. Mas tá andando, traga. E aí a gente vai ter a Rose vai ter a primeira reunião. E depois, se a gente vê a necessidade de separar idades e tal, a gente vai. Mas sábado, 3h da tarde, moças aqui na igreja. Amém? Os moços, Gabriel vai ver o dia certinho. Mas sábado, 3h da tarde, a Rose vai estar aqui com as moças. Amém? Essa semana também a gente começa um discipulado. Algumas coisas a gente vai orientando. Amém?
vai ajeitando. Eu disse que a gente quer organizar algumas coisas que, devido aos processos que a gente teve de construção aqui na igreja, foram ficando de lado, e agora a gente quer alinhar. Nesse domingo, excepcionalmente, neste domingo não haverá escola bíblica, tá? Neste domingo não haverá, mas depois a escola bíblica volta ao normal. Domingo à noite, nossa noite de celebração. Outra coisa, eu lancei aqui domingo passado um desafio. Eu quero construir uma sala infantil junto com os irmãos, não é eu não, sozinho. É claro que a gente vai pôr a mão, né? Mas eu quero que os irmãos me ajudem nesse propósito. Construir uma sala ali no fundo para as crianças. Quem quiser abençoar, alguns irmãos já nos procuraram para abençoar com material. Você procure, tem o Francis, o Gabriel, procure os irmãos que estão aí organizando essas coisas. Fale com eles, o Gabriel Tesoureiro, você quer falar direto com o Gabriel, fale com ele. Eu quero ofertar um cimento, eu quero ofertar um tijolo, eu quero ofertar areia, eu quero ofertar pedra, eu quero ofertar cal, eu quero ofertar dinheiro, eu quero ofertar ferro. Tem muita coisa para se ofertar. Amém? Glória a Deus. Pastor, por que o senhor não faz com o caixa da igreja? Ai, que bênção, prospera mesmo sobre a nossa vida. A nossa igreja, ela sempre trabalha sem caixa. Pastor, por que isso? Porque a gente paga um terreno aqui, a gente paga algumas dívidas da construção ainda dele, algumas coisas, que o nosso passo, Deus nunca deixa a gente Deus faz a gente ter fé para Ele suprir. Nós estamos vivendo aqui nessa igreja de suprimento, não é de crédito não, Deus vai suprindo, a gente vai fazendo e Deus vai suprindo. Por isso que eu estou fazendo esse desafio, amém? Se cada um fizer a sua parte, dá tudo certo. Contar uma historinha rapidinho, não tem nada a ver com a Bíblia, uma historinha que eu aprendi quando era pequeno. Tinha um incêndio na floresta, e os animais tudo correndo. Quando todos os animais estavam correndo, vinha um beija-flor ao contrário, indo para o fogo. E todo mundo começou a gritar: beija-flor, você está indo para o fogo. Ele olhou e disse assim: eu estou indo apagar o fogo. E todo mundo começou a rir, no desespero começaram a rir. Que jeito? Ele diz: eu estou carregando água no meu bico. Você está louco, rapaz? Olha o tamanho do seu bico. Você é um mero beija-flor, como que você vai apagar a floresta? Ele diz: eu estou fazendo a minha parte. Às vezes você é um beija-flor. Às vezes, qual que é aquele bicho que tem a bocona? Hipopótamo. Às vezes, é só uma figura de linguagem. Às vezes você é um hipopótamo. Você tem mais para abençoar. Às vezes você é um beija-florzinho. Mas se todo mundo, os que podem orar, orem, os que podem ofertar, oferte, os que podem dar dinheiro, dá, os que podem dar material, dá, os que podem clamar, Deus clama. Todo mundo pode fazer alguma coisa. E eu posso dizer, desse jeito que a gente está fazendo, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Amém? Até aqui. Como? Eu não mencionei, né? Para aqueles que não estão no grupo do WhatsApp, eu falei aqui, mas por cima. Essa semana entraram aqui dentro da igreja. Uns bandidos entraram aqui dentro da igreja. Aquele vidro lá é um vidro provisório. Quebraram aquele vidro. Mexeram algumas coisas da igreja. Levaram o meu violão. Levaram o contrabaixo do Gabriel. Instrumentos caros. Mas o que a gente fez? Ficou triste? Não. A gente dá aquela segurada assim no ânimo, mas a gente sempre está de pé. Eu fiquei feliz porque nessas horas que a gente vê como que a gente tem amigos, né? 2 pessoas me ligaram e falaram assim: Altair, o meu violão está à disposição, estou enviando. E pessoas de fora do estado, estou enviando. Eu falei: não faça isso, vai enviar seu violão pelo correio, vai ficar caríssimo. Um amigo meu, muito amigo, que inclusive fez o projeto da igreja, ele entra nas minhas furadas, né, nas minhas loucuras, assina os projetos que eu desenho. Ele falou assim: meu violão está aqui, eu estou mandando para você. Eu disse: não precisa. Ele disse assim: então você escolha o violão que você quiser, eu vou dar metade. Então, irmãos, eu estou tranquilo. Deus deu, Deus tomou. Não, pastor, foi o bandido. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus sabe de tudo. Deus tem propósito dele. Eu não sei. Amém?
Pastor, às vezes é para o ladrão se converter. Não, aí você abusa um pouquinho da minha fé. Porque eu mandei o capeta carregar eles. Então não sei onde eles vão estar. Mas, amém? Porque, pastor, mas é porque eles roubam por necessidade. Ah lá, ó, ninguém levou o saco de arroz e de feijão. Então por comida não foi. Amém? Então, mas Deus tem suprido todas as coisas. Aliás, todo mundo que pega com umas coisas minhas, eu já contei aqui, me roubaram uma caixa de coisa de pesca que eu tinha, que era do meu avô e do meu pai. Tinha até um punhal que era de cabo de osso. Irmão, mas quando me levaram aquilo lá de casa, eu fiquei tão triste, que eu declarei, eu disse: Deus, o Senhor, essa pessoa nunca mais vai ter paz na vida dela, enquanto ela não me devolver, e eu estou esperando. Pastor, isso é maldição. Não, isso é bênção. Amém? Eu declarei também, falei: Senhor, o Senhor vai incomodar tantas pessoas que eles vão ter que ir arrastando o nariz aqui. Amém, querido? Não fica assustado, não. É o vosso pastor que está dizendo. Amém? Então, Deus tem dado vitória, Deus tem dado graça. Ei, pastor, logo agora que a gente ia começar a salinha, mas quem disse que logo agora? Vamos continuar. A coisa, eu trouxe até a bitoneira, já está aí no jeito, só ligar. Amém? Então, tudo está correndo bem e Deus vai abençoar. Amém? Fique em paz. Deus está no controle de todas as coisas. Nós já passamos dias mais difíceis. Quando essa parede que vocês estão, alguns irmãos estão escorados aí, ela caiu, resolveu deitar no período da construção. E passamos um tempo difícil e Deus levantou. Amém? Foi uma benção. Tudo Deus tem um propósito. Vamos colocar de pé? Que Deus te abençoe essa semana. Que a palavra que foi declarada, inclusive eu vou desafiar você nisso. Essa semana, declare essa palavra algumas vezes. Se você conseguir, declare 7 vezes essa semana essa palavra. 7 é o número da perfeição. Declare 7 vezes essa palavra. Deuteronômio 28. Declare ela lá na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa. Declare isso lá dentro da tua casa. Declare que você vai ter que esperar as bênçãos te alcançar. Você não vai correr atrás da bênção. Declare isso na tua vida. E eu profetizo a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela manifestação do seu poder. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Senhor, diante da igreja, nós agradecemos o Senhor pelo cuidado deste lugar. O Senhor, tudo tem um propósito, o Senhor sabe de tudo. Nós colocamos, Senhor, as pessoas que entraram nessa igreja diante do Senhor. Eu declaro, Senhor, que elas serão incomodadas. Senhor, eu declaro que como castigo na vida deles, eles vivem uma vida como Paulo. Que o Senhor mostre para eles, Senhor, quanto vale a pena sofrer pelo nome do Senhor. Que as pessoas que entraram aqui, Senhor, sejam obreiros da tua obra. Que as pessoas que entraram aqui, Deus, se tornem pastores. E que o Senhor os alcance. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela manifestação do seu poder. Obrigado, Senhor, pela tua glória. Obrigado pela unção do Senhor aqui. Que o Senhor cumpra a tua palavra na vida do teu povo. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor.